Fala pessoal, Lucas Soares aqui. Hoje eu vou fazer então um vídeo de inauguração do canal Aspecto Integrativo. E aqui eu vou explicar a ideia geral, o que é o aspecto integrativo, quais são os aspectos que fazem parte da nossa vida humana. E também vou propor aqui uma ideia nova aqui, no sentido assim, propor uma ideia para a humanidade. Certo, mas vamos começar do princípio. Eu já andei conversando aqui com o ChatGPT, já dei algumas informações prévias para ele ter uma noção do que eu estou querendo conversar com ele aqui. Mas agora a gente vai, vamos dizer assim, ler o que eu conversei. E também a gente vai continuar o assunto aqui junto com o ChatGPT, tá bom? E aí, isso eu acredito que as coisas vão se esclarecendo ao longo do tempo. Tá, beleza, então vamos lá. Eu criei um canal no YouTube chamado, isso eu falando pro ChatGPT, eu criei um canal no YouTube chamado Aspecto Integrativo. Preciso criar um primeiro vídeo apresentando a minha ideia sobre o que eu penso, entendo, compreendo sobre esse tema. Preciso fazer um primeiro vídeo que seja uma convocação à humanidade para que todos comecem a desenvolver seus próprios aspectos integrativos para que a paz seja alcançada. Sim, eu acredito que a educação vai levar a gente à paz. Também compartilhar a ideia de criar um primeiro grande mapa mental tentando integrar todos os aspectos humanos dentro desse modelo. Então, aqui eu já estou falando para o ChatGPT que essa é a minha intenção com o canal no YouTube. Eu, Lucas, aqui, eu estou criando o meu primeiro modelo, então, de mente humana, como se fosse, vamos dizer assim, um grande manual do ser humano, né? Só que com a ideia do aspecto integrativo, que é uma coisa que eu acho que é o próximo passo que a humanidade vai dar, assim como ela deu com a ciência. Então eu acho que o próximo passo que a humanidade vai dar é sobre o aspecto integrativo, a coisa da integralidade, né? A coisa do integrar todas as coisas, que é o que o ser humano vai passar agora. Isso é o que eu acredito. Então por isso que eu estou fazendo esse canal no YouTube. E essa é a minha proposta aqui. E cada um então é responsável por criar seus próprios modelos, no caso, com um propósito único de ajudar a educação do planeta. E sim, a gente tem que fazer isso por um único motivo: educação, sabe? A gente deixar o nosso exemplo de educação aqui para a humanidade. Explicar todos os aspectos já pré-determinados, trazer um aprofundamento mais pontual sobre cada aspecto, e isso será gravado para gerar o próximo conteúdo do canal. Tá, aqui eu estou explicando para o ChatGPT qual é a minha intenção do vídeo. E sim, vamos só voltar um pouquinho aqui, ó. Também compartilhar a ideia de criar um primeiro grande mapa mental, tentando integrar todos os aspectos humanos dentro desse modelo. Cada um então é responsável por criar seus próprios modelos, né, com um propósito único de ajudar a educação no planeta. E esse aqui é um ponto importante sobre o porquê que eu estou criando esse canal aqui no YouTube. Porque nós seres humanos, todas as pessoas, a gente como humanidade, a gente tem algumas responsabilidades. E uma que é uma responsabilidade para todas as pessoas é a questão da educação. Todos nós, o que nos tornamos mais humanos é a educação, sabe? Senão a gente viveria meio que nem bicho, assim. Então, a única coisa que realmente transforma o ser humano é a educação. O resto é outras coisas. Então, assim como a educação é uma ideia muito grandiosa e todo mundo consegue perceber a importância dela, eu acredito que todo ser humano, quando vai passar uma vida aqui no planeta Terra, ele deva deixar então
uma obra para toda a humanidade que seja educativa para todos, mostrando, vamos dizer assim, o aspecto único e individual dele, mas que seja educativo para as pessoas melhorarem sobre elas mesmas, usando os outros como exemplo. Então, eu acredito que todo mundo tem que passar aqui nessa vida humana e precisa deixar uma grande obra ajudando a humanidade a ser melhor, em outras palavras. Certo? Tá, vamos lá. Aí o ChatGPT, ele fala, tá, para criar seu primeiro vídeo, ele segue com uma lista de exemplos. E aí eu dei uma lida rápida nisso aqui, eu achei bom, e eu achei interessante, então, começar a usar esse primeiro proposta que ele trouxe aqui, pra gente começar a conversar sobre o que eu acho sobre o aspecto integrativo, a partir do que eu já falei. Então vamos lá. Tá, o aspecto integrativo. Tá, introdução e convocação. Olá, eu sou o Lucas e hoje estamos começando uma jornada juntos, uma jornada em busca da paz, do autoconhecimento e da transformação global. Nós, como seres humanos, somos profundamente complexos, temos mentes que raciocinam, corações que sentem, espírito que busca um sentido, mas ainda mais do que isso, temos a capacidade de nos conectar e não só com o mundo ao nosso redor, mas com algo maior que transcenda a nossa própria existência, nossas próprias existências. Tá, né? Que bonitas palavras, né? Meio motivacional, mas é interessante a ideia. Por isso eu te convido hoje a olhar dentro de si, descobrir o seu aspecto integrativo. Esse é uma convocação à humanidade. Uma chamada para todos desenvolvam seus próprios aspectos integrativos, aqueles que vão ajudar a viver em harmonia consigo mesmo e com os outros e com o planeta. Porque ao integrarmos todas as partes do que somos, ao compreendermos nossa verdadeira natureza, seremos capazes de alcançar a paz que tanto buscamos. Que lindo, ChatGPT! Sim. Vamos lá falar um pouco mais de forma mais objetiva. A minha ideia é realmente só fazer um vídeo de introdução ao canal que seja uma grande convocação a todas as pessoas que comecem a desenvolver seus próprios modelos de mapas mentais integrativos. Eu acho que se eu pudesse resumir tudo que eu já aprendi na vida, se eu pudesse dizer assim, o que vai resolver a humanidade para melhor, no sentido bom, é a educação. Não tem outro caminho. E qual é o melhor caminho dentro dos aspectos humanos que a gente tem? É o aspecto que tenta integrar todos os outros aspectos, né? Os aspectos biológicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, enfim. O aspecto integrativo é aquele que tenta integrar tudo isso. Que hoje eu vejo que a gente é muito carente desse assunto. Que a gente não tem vamos dizer assim, uma integração da religião com a ciência. A gente não tem isso. Isso é um problema da humanidade, que a gente não tem uma solução para isso. Só que na verdade já existem boas respostas para esses questionamentos, várias linhas de pensamentos, religiões. Tem muita coisa boa que já existe que a gente pode tirar de aprendizado. E a ideia do canal, o aspecto integrativo, é justamente integrar todas essas coisas, desde o espiritual, com o filosófico, com o biológico, com o psicológico, tudo. Não dá para ignorar nada disso. Então a questão da convocação é, sim, qual é o melhor lugar para expor uma grande ideia que seja falada para sempre? Na internet. Então aqui é bem uma postura minha de, eu comecei e eu acho que todo mundo deveria começar a criar o seu próprio modelo de estrutura de mente, de pensamento dentro dessa nossa vida humana. Que fosse integrar tudo isso, porque o problema da humanidade é basicamente esse, né? A gente não consegue não viver polarizado, né? As questões políticas, as questões de
de gênero, homem, mulher, essas coisas isso a gente não tem ideias que integrem essas ideias, né? Certo, vamos lá, vamos continuar. A visão de integração. O que proponho aqui é simples. Um mundo onde cada um de nós entenda e desenvolva seus aspectos integrativos e compreendemos a maneira completa, conseguimos melhorar a nossa vida individual e assim contribuir para a educação e evolução de toda a humanidade. Eu acredito que a paz não é algo distante, mas algo que surge quando cada ser humano aprende a integrar sua biologia, sua mente, suas emoções, sua espiritualidade e sua conexão com o mundo. Sim, e mais para baixo aqui ele traz uma proposta de aspectos integrativos, né? Que é o aspecto biológico, psicológico, social, político, filosófico, existencial, espiritual e econômico. São aspectos que o ChatGPT traz aqui, claro que a partir de algumas conversas que a gente teve com ele anterior, mas que são aspectos que a gente deveria levar em consideração no nosso, vamos dizer assim, ponto histórico humano. O mapa mental global. E esse é um nome inicial que a gente tem agora para essa ideia de a gente criar um mapa mental global, né? Cada um cria o seu mapa mental integral, na verdade, né? Que a gente tenta criar o emaranhamento cognitivo das ideias que a gente pensa sobre a nossa vida humana de forma integral. Mas não podemos fazer isso sozinhos, precisamos de um esforço coletivo onde cada um traga a sua visão, seu entendimento para criarmos o primeiro grande mapa mental integrativo. O mapa mental global pode ser um projeto coletivo, né? Interessante. Da humanidade. Esse mapa será uma representação visual e colaborativa de como todos os aspectos que formam o ser humano se conectam e se entrelaçam. Eu vou começar traçando aspectos considerados fundamentais, como a biologia, a psicologia, social, político, filosófico, espiritual e econômico, mas o mapa será completo com a contribuição de cada um de vocês. Cada pessoa, em qualquer lugar do mundo, será responsável por criar e compartilhar seus próprios mapas com o único propósito de ajudar a educação global. Sim, isso que ele está falando aqui é uma ideia que eu já pensei. E hoje eu vejo que dá para criar alguma coisa parecida com as inteligências artificiais. Mas isso seria muito complexo. Não sei se vocês conhecem como é que é a estrutura do mapa mental. A gente tem uma palavra no centro e várias palavras conectando-se e abrindo aquele mapa. Mas isso é uma forma de representar como o nosso mapa da cabeça funciona num papel. Agora, se a gente fosse tentar trazer isso para um outro nível, como eu acredito que funciona na nossa cabeça, a gente teria que fazer interconexões em 3 dimensões, né? Como se fosse vários pontos se interconectando entre eles. E isso seria um mapa mental global ou um mapa mental integral de cada pessoa, que a gente faria isso por associação de ideias através do próprio vocabulário. As próprias palavras seriam os pontos de conhecimento sobre cada coisa. E as áreas da vida, os aspectos, teriam então as suas interconexões, né? Mas isso é uma ideia que tenho dentro da minha cabeça aqui, mas eu não sei se eu consigo hoje expressar ela através do computador. Se eu conseguisse, eu teria que parar a minha vida só para fazer isso agora com a tecnologia que a gente tem. Mas já é possível, mas eu não conseguiria agora, nesse exato momento, fazer isso. Mas aqui é uma primeira tentativa de explicar isso. Tá, explicações dos aspectos integrativos. Os aspectos biológicos são organismos vivos, complexos, com corpos que se conectam ao mundo físico. Nossa biologia influencia diretamente a nossa maneira de sentir, pensar e agir. Sim, a biologia é muito importante. Até a questão dos 5 sentidos, né? A gente, na vida humana, a gente tem os 5 sentidos e é como a gente usa hoje para aprender a lidar com a vida, com as coisas. Os aspectos psicológicos.
A mente humana, com sua capacidade de raciocínio, emoções e comportamento, moldam a nossa maneira de enxergar o mundo e responder aos desafios da vida. Aqui a gente está conversando, então, o que acontece dentro da nossa cabeça, né? Como é que funciona isso? Aspecto social. Como os seres sociais moldam por nossas interações e como os outros e com as estruturas e normas da sociedade. A nossa comunidade nos influencia e nós influenciamos ela. Sim, aqui é interessante de falar sobre isso, de como é que funciona essa coisa do meio onde eu tô, das pessoas, as influências institucionais que eu tenho ao redor de mim, como é que isso funciona na minha cabeça, tá entendendo? A gente tem toda uma questão de nível de individuação de cada um. Tem toda uma coisa a ser discutido disso. Aspecto político. A organização do poder, a forma de como tomamos decisões coletivas afeta nossas vidas e as nossas oportunidades de alcançar a justiça, equidade e paz. Claro que ele trouxe essa questão da equidade aqui. Não seria um adjetivo que eu usaria nesse momento, mas eu estou entendendo assim que é o, vamos dizer assim, que é o que a gente tem hoje na mídia falando que é um grande valor a ser seguido. Mas, claro, né, se a gente for tirar a palavra ao pé da letra, ela é um valor importante, né? Mas não como é vendido na mídia hoje em dia. Aspectos filosóficos e existenciais. Como seres conscientes buscam sentido e propósito. Nos perguntamos sobre a nossa identidade, nosso lugar no mundo e nossa missão na vida. Sim, isso aqui é muito interessante porque tem uma relação direta com as coisas que eu trabalho em orientação vocacional, né? Eu entro nessa questão filosófica, existencial, dentro das coisas que eu quero trabalhar na minha vida profissional. Entro nessa questão da filosofia e coisa. Mas aqui dentro do aspecto integrativo, a ideia é a gente falar desses assuntos de maneira como um todo. O que a gente conhece hoje, que a gente consegue integrar e melhorar a nossa vida. Aspecto espiritual. A busca por uma conexão com algo maior, seja uma força divina, a natureza ou o universo, é um dos maiores motivadores humanos. Ela nos guia na busca de significado mais profundo e transcendência, né? Tá. E aqui eu gostei dessa palavra dele falar sobre a questão da transcendência, né? Porque profundidade todos esses assuntos têm, né? Todos esses aspectos eles têm grandes profundidades. Mas o aspecto espiritual é exatamente essa coisa da transcendência, né? E hoje a gente tem tanta coisa boa na internet. A gente tem a própria OMS reconhecendo alguns setores dentro do campo da holística, falando, olha, isso funciona dentro do campo da saúde, estatisticamente falando, e é baseado em coisas de energia. A gente tem tanta coisa assim hoje que a doutrina dentro da medicina ignora isso de forma intencional. Tem tanta coisa a ser explorado ainda que isso a gente não entende e não está integrado esse aspecto dentro da humanidade nos dias de hoje. O aspecto econômico. Como a forma que produzimos, distribuímos e consumimos recursos afeta a nossa vida diária, a desigualdade e o bem-estar da sociedade. Certo, isso aqui eu não gostei muito dessa frase aqui explicando o que é o aspecto econômico. Porque economia é a gestão de recursos escassos, né? Tipo, o que existe na minha vida que é escasso que eu preciso gerir? Essa é a definição de economia. E não essa questão de distribuição, desigualdade. Tá, beleza. Tá bom, mas é isso que o ChatGPT trouxe pra agora, é o que tenho pra agora. Um apelo pra ação. Tá. Vou fazer o apelo pra ação. Agora, você que tá me assistindo aqui. Esse vídeo está sendo gravado no dia 21 de outubro de 2004, às 9 horas da noite. Eu não sei qual é o dia que tu tá assistindo isso. Mas se tu entende o que eu tô querendo dizer aqui, ou reconhece a importância do que está sendo dito aqui, a minha sugestão é que tu comece a trabalhar a tua vida em função dessas coisas. E que também contribua com o teu próprio modelo de mapa mental integral. Porque isso é uma maneira da gente encurtar a educação para todas as pessoas no planeta.
Ou até a gente está falando aqui de um outro nível de educação no planeta. Certo?